Fim de jogo e o Inter conquistou a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Como falei no vídeo de hoje mais cedo, não tinha desculpa, era vencer ou vencer. Mesmo com um time muito modificado devido às lesões, devido aos problemas que infelizmente estão sendo impostos ao técnico Eduardo Cudê e ao Internacional. Mas o Inter tinha a obrigação de vencer porque tinha mais qualidade, porque o adversário vive uma crise técnica, é antepenúltimo colocado do Campeonato Equatoriano e principalmente porque era necessário. O Inter não tem o direito de se complicar na Copa Sul-Americana. E eu sei que não é a prioridade da temporada, que a prioridade é o Campeonato Brasileiro, isso o próprio presidente do Internacional já disse, mas igual, o Inter não pode se complicar na Sul-Americana como estava se complicando, afinal foram 2 jogos e nenhuma vitória. Então o Inter venceu hoje tendo uma vitória muito importante para sua ambição na competição, para sua continuidade na competição. E agora divide a liderança, está em segundo lugar, mas com o mesmo número de pontos, com o Belgrano. E ao meu ver, nada vai tirar a liderança e a vaga direta do Internacional para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Lembrando, somente o primeiro colocado conquista a vaga direta. O segundo colocado de cada grupo disputa playoffs com os times que vêm da Copa Libertadores da América. Por que eu digo que, ao meu ver, nada tira a primeira colocação, mesmo que neste momento o Inter seja segundo colocado? Porque agora, neste segundo turno, nesta segunda fase, o Inter pega este mesmo Delfim no estádio Beira-Rio, assim como o atual líder Belgrano. E lá contra o Tomayapo, acredito que o Inter não vá se complicar, não vá deixar de vencer como deixou de vencer no estádio Beira-Rio. Inclusive, acredito, ao meu ver, que o Inter vai ter 3 vitórias nos últimos 3 jogos dessa fase de grupos da Copa Sul-Americana. Resultado importante, o Inter precisava dessa vitória, mas a gente tem que falar do desempenho dentro de campo. Sim, o resultado foi ok, sim, era o que a gente estava esperando, o Inter tinha que vencer, ainda com o gol do Borré, que seja o primeiro para dar confiança, que ele pare de errar tantos gols, que agora ele adquira essa confiança e comece a marcar, afinal o Inter precisa muito dele, ainda mais na ausência do Ener Valencia, mas o desempenho do Internacional não foi bom. Parece que a impressão que dá pro torcedor que tá assistindo, assim como eu, é que o Inter tá cagando pra Copa Sul-Americana, que não tem o mesmo estímulo, o mesmo incentivo como tem, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que mesmo perdendo pro Atlético Paranaense, por exemplo, correu o tempo todo, buscou o tempo todo marcar gols e acabou infelizmente perdendo, mas mostrou vontade. Hoje nós vimos, apesar da vitória, um Inter muito desinteressado em campo, principalmente no primeiro tempo, um Inter que estava sem vontade. O Inter teve a maior posse de bola, quase 80% no primeiro tempo, não sofreu riscos, mas ao mesmo tempo praticamente não ameaçava o adversário. Muito burocrático, toquezinho pra cá, toquezinho pra lá, os caras caminhando em campo, e cabe ressaltar, com o técnico Eduardo Cudê gritando na beira do campo desde o primeiro minuto. Não à toa, quando saiu o gol do Wesley, a câmera pegou o Cudê e o Cudê não estava nem comemorando, estava puto da cara, porque apesar do gol ele viu que o Inter não estava bem, o Inter estava sem vontade, o Inter estava desestimulado. A impressão que dá é que, apesar da vitória, hoje os jogadores entraram em campo ou acreditando que venceriam na hora que quisessem, ou simplesmente, dane-se a Sul-Americana, vamos cumprir tabela, só tamo aqui, beleza, mas não vamos esforçar muito porque o foco é o brasileiro. Mas não dá pra ser assim. Hoje venceu. E repito, acredito que o Inter vai passar como líder do grupo, vai passar direto para a próxima fase. Mas daqui a pouquinho vem mata-mata. E se jogar nessa preguiça e nessa displicência, principalmente do primeiro tempo, não vai longe. E hoje a maior chance de título do Internacional, devido à qualidade do elenco e também o baixo nível da competição, é justamente a Copa Sul-Americana, o título mais fácil de vencer. E eu quero destacar negativamente alguns
alguns jogadores. O primeiro deles, Maurício. Maurício, não sei o que está acontecendo, desde que surgiu todo esse papo de proposta, de interesse de diversos times da Europa, o Maurício não está bem. E hoje, novamente, se arrastando em campo. Até deu uma melhorada no segundo tempo, mas no geral se arrastando em campo. E o meio-campo com Bruno Henrique e Thiago Maia não funcionou. Um meio-campo lento, um meio-campo burocrático e que justamente também não criava estas oportunidades maiores para o ataque. Hoje, e agora eu quero falar positivamente, quem está salvando o Internacional é o Wesley. Hoje o time do Inter é o Wesley e mais 10. E quem diria, porque foi uma contratação que chegou sem nenhum holofote, sem nenhuma grande expectativa da torcida e tá muito bem. Hoje, no ataque do Internacional, o único que realmente não pode sair, que hoje tem que ser titular pelo que tá jogando, é o Wesley. Tá muito bem. E mais, o Borré, apesar de ter perdido aquele gol ali com uma assistência do Wesley, fez o gol de pênalti e foi bem no jogo. Tudo bem, como já falei algumas vezes, tudo bem, não pode estar errando tantos gols, mas foi bem, foi participativo. Inclusive, eu disse que com todos os jogadores à disposição, eu disse nas minhas redes sociais, possivelmente o Borré possa ser até reserva. E quando eu falo com todos, é com o Ener Valencia, é com o Alan Patrick, é com o Wanderson. Eu falo isto exclusivamente por estar perdendo tantos gols. Mas é inegável, o Borré está bem, está jogando bem, participando muito da partida, sendo importante no ataque do Internacional. Se começar a converter a maioria, ou pelo menos algumas dessas chances claras de gol que ele está tendo em todos os jogos, bom, aí é outra história. Aí o Inter deve ter aquele senhor ataque que a gente estava esperando, com Borré e Ener Valencia. Mas hoje, apesar de ter feito o gol de pênalti, mais uma vez errou um gol cara a cara com o goleiro, chutando direto em cima do goleiro. Então assim, tem que começar a converter. Mas acredito de verdade que com o gol de hoje vai ganhar confiança. Tava precisando tirar essa zica, tava precisando tirar essa ânsia de fazer o gol. Acredito que a partir de agora, como tá jogando bem, como tá se posicionando bem, como tá participando bastante do jogo, o Borré agora vai fazer gol atrás de gol. Pelo menos é o que eu acredito, pelo menos é o que eu espero. Repito, vitória importante, no momento certo, em um momento que o Inter estava precisando, em um momento que o Belgrano estava disparando. Então uma vitória muito importante por parte do Internacional. Mas o desempenho foi um tanto quanto sonolento hoje na partida. E antes da gente encerrar esse papo, eu te convido a comentar por aqui. O que tu achou da atuação do Internacional? O que tu achou da atuação dos jogadores que eu citei por aqui? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!